Olá! Hoje eu vim aqui falar sobre um dos grandes clássicos da ficção científica, mas não do entretenimento, que é a Neuromancer, do William Gibson. William Ford Gibson é um autor canadense ainda vivo que nasceu na metade do século passado e é grandemente aclamado pela crítica especializada, dito como um dos maiores autores do século passado, e o seu primeiro romance é Neuromancer, que ano passado completou 30 anos. A obra Neuromancer ela é muito importante e muito influente, tanto no ambiente da ficção científica, mas também em outras mídias. É nesse livro que a gente vai ser apresentado ideias inovadoras do William Gibson, como, por exemplo, o termo cyberespaço e vários ícones e ideias da era da informação que hoje são usados amplamente nesses meios da internet, hoje quando a internet é conhecida. A sua obra também foi grandemente influente por apresentar e disseminar esse ambiente virtual que ele cria da sua obra. Então, entretanto, eu não posso mentir e dizer para vocês que eu gostei do livro. Eu vou narrar um pouquinho da minha trajetória de leitura dessa obra para vocês e dizer o porquê que ela é importante mesmo assim. Eu comecei a ler esse livro há bastante tempo, li 250 páginas, só que eu cheguei no ponto que eu falei, gente, não tem lógica, não tô entendendo nada disso aqui. Sério? Onde que eu tô? O que tá acontecendo nesse livro? É sério? Eu lia um parágrafo e já me perdia. Falei assim, não, quer saber? Eu acho que eu li isso aqui muito desatento. E eu sou muito cismado com essas coisas. Acabei me culpando. Falei, não, tô lendo isso aqui muito mal. Às vezes não sei se eu tô lendo isso apressado. Voltei, já tinha lido 250 páginas e voltei para o marco zero. E reli as 250 primeiras páginas. E vou te dizer que quando eu cheguei na página 250, eu continuava não sabendo de muita coisa do livro. É um dos livros mais complicados que eu já li. Não pelas palavras, pelo ele ter um recurso linguístico rebuscado, mas não porque é confuso. As ideias do William Gibson não são confusas. Quando você percebe que todo mundo tem problema de ler um livro, não pode falar que é estilo do cara. Todas as pessoas com quais eu conversei e que eu busquei alternativas, busquei pontos de vista diferentes sobre o meu para vir aqui falar com vocês, todos falaram que é um romance complicado de ler. Então não é só o estilo narrativo do autor. Eu acho que é uma coisa que dava para ser melhorada. Porque se você dificulta o acesso do seu leitor para a sua obra, isso é um ponto extremamente negativo. Por mais que seja uma obra influente, por mais que seja uma obra legal, você tem que facilitar o acesso do leitor para ter a mesma experiência que você está tendo. Eu penso em duas opções. Ou ele tinha realmente problema de construir uma narrativa fluida, ou ele estava tão empolgado e imerso nesse universo que ele criou, que ele simplesmente esqueceu de você aí, do outro lado da página, que está lendo. Não é que nem que eu queria um autor que pegasse na sua mão e te conduzisse pela história, mas eu queria um autor que mostrasse o caminho de forma mais fluida, de forma mais conduzida. Aí você fala, não, mas não é uma narrativa complexa, como que você quer fazer isso? Tem narradores que fazem isso com a narrativa complexa e até com uma linguagem mais complicada, como é o caso de Laranja Mecânica, na qual ele cria um novo dialeto, misturando idiomas diferentes, e que você não precisa nem ler o glossário, como eu também não li, e você compreende o romance, você compreende o fluxo narrativo, mesmo não entendendo algumas palavras. E aqui, você compreendendo as palavras, você não consegue se situar no fluxo narrativo da história. Tá, mas do que fala Neuromancer em linhas gerais para você que quer se aventurar nesse cyberespaço super maluco? O Casey, que é o protagonista dessa história, é, digamos, um cowboy do espaço. Ele se infiltra no cyberespaço para roubar coisas de algumas pessoas. Só que ele acaba se metendo numa encrenca porque ele acaba roubando de quem ele não podia roubar. Ele rouba das pessoas que o contrataram. E então eles acabam fazendo a vingança com ele, proibindo-o, de certa forma, a não poder mais cumprir esse papel, que é algo que dá prazer para ele, é como se fosse um vício. E com isso ele não pode mais acessar o cyberespaço.
Só que ele conhece o Armitage, que vai inserir ele de novo na história, vai inserir ele de novo nesse mundo que ele gosta, e a partir daí começa a história, que é cheia de reviravoltas o tempo inteiro. Aspectos positivos do romance. Ele é bom para ambientação. Ele cria um mundo totalmente original. Ele tem ideias interessantes. O espaço, quando ele descreve, é extremamente bem construído e realmente te coloca nessa combinação futurística que hoje é bastante comum aos nossos olhos. A gente já viu isso no cinema. Mas para essas pessoas que leram isso pela primeira vez, tem um impacto com essa obra, com coisas que elas nem imaginariam que fossem se tornar realidade no futuro, é algo extremamente legal. Entretanto, o ponto fraco se dá nos personagens. Eu não consegui me afeiçoar a nenhum dos personagens. É algo que não te deixa imergir na história, como outros grandes livros de ficção científica que eu conheci. É uma obra importante que influenciou grandes filmes, grandes obras, invenções, como por exemplo Matrix, que chupinhou um monte de ideias desse romance e das outras obras do William Gibson. Essa obra é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia Sprawl, só que eu não tenho a mínima vontade de continuar a ler a trilogia ou ler outros livros do autor. Por isso que eu vim aqui pedir a opinião de vocês. Se você já leu outra obra do William Gibson, se as coisas melhoram um pouquinho, porque, apesar de tudo, eu acho que a experiência de leitura ela tem que ser agradável, sim, e o leitor ele deve ser melhor tratado e melhor conduzido na narrativa. Entretanto, é um livro belíssimo. Essa edição de 30 anos é bastante legal. Ela vem com extras, que são alguns contos do William Gibson, que também não me afeiçoei muito. É uma obra muito bem tratada. Ela vem com essa jacket linda, que é essa caixinha. Essa arte, muito bem criada, sério, dá de 10 a 0 no livro. O mais legal é porque ele tem esse nonsense todo que, se você vai ler, você vai ver que combina bastante com a obra do William Gibson. A lombada ela é seca, e aqui a gente tem pequenas letrinhas que se escrevem William Gibson, que são os pequenos caderninhos, os pequenos gominhos da obra. É um livro muito, muito bem feito fisicamente, a editora Aleph está de parabéns. Entretanto, não é uma obra que me agradou. Então, se você quer se aventurar, esse é um dos livros mais importantes do gênero, que, entretanto, já vou te avisando, precisa de muita atenção para ser lido e precisa de muita dedicação para você, porque você precisa encontrar os caminhos, porque o autor, ele não te mostra. Então é isso, espero que você goste, continue assistindo o nosso especial de ficção científica e não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e curtir esse vídeo.